noite, gente. Vamos esperar o Ricardo entrar para a gente conversar. Oi, Ricardo! Olá, Flávia, tudo bem? Chegamos. Tudo na paz? Tudo bem, peraí, deixa eu aumentar meu som aqui, que hoje eu tô sem secretária. Tá. Eu vou só baixar um pouquinho aqui que eu acho que vai ficar melhor também aqui. Acho que consegue. É, Tá me ouvindo bem, Flávia? Tô ouvindo bem, eu tô conexão tá boa, tô vendo você tranquilo, tá tudo bom. Tá. As pessoas estão me ouvindo aí, a galera que está entrando, está conseguindo ouvir. Tem um povo entrando aí. Só Tem precisa ver se. muita gente entrando, né? Um atrás do outro, bastante gente entrando mesmo. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de poesia hoje. Vamos. Peraí que estamos ajeitando aqui. Aí, ó, a Vani tá dando. Está sem secretária, eu tô com a minha aqui. Ela tá dando um super trato aqui. Esse ótimo, será que tem a ver com som? Será que tá tudo certo? Acho que sim, né? Acho que tá tudo ok com o som, tá todo mundo ouvindo bem, né? Eu tô perfeito aqui, ó. Mônica Teixeira acabou de entrar, que é minha sobrinha querida. Um beijo, Mônica. Já tem bastante gente aí. Olha lá, tá vendo? Tem muito mais para entrar. Espero que a galera venha aí. Os que prometeram que vem, espero que venha. É que ninguém entra na hora, né? Sempre dá um. É, vai entrando aos pouquinhos, né? Vamos começar falando um pouco de você, Ricardo? Vamos sim, vamos sim, Vamos vamos. falar um pouco de você, como é que a literatura, a poesia entraram na sua vida, como é que foi isso para você? Que momento que você começou a escrever? Tá. Na verdade, foi assim. Muito, muito pequeno, minha mãe me deu o primeiro livro. Eu tinha acho que uns 7 anos de idade. Ela me deu um livro que chamava A Ilha do Tesouro, um clássico da literatura infanto-juvenil, né? Esse livro foi escrito no século XIX e é um clássico. E era uma coleção. Então eu tinha um tio que era jornaleiro e aí era legal, porque ela pegava essas coleções e comprava. Eu fiz a coleção inteira desses livros. Ela comprava muito aquela revista Recreio. E eu fui lendo desde pequeno, né? Desde pequeno lendo. Mas eu acho que a questão do envolvimento mesmo com poesia, com literatura, com música, com as artes de uma forma geral, aconteceu num ano muito específico. Eu tenho esse ano muito claro na minha cabeça. Foi 1980. Aliás, a minha vida ela é um pouco assim, talvez eu possa pegar umas 3, 4 datas, e essa 1980 é a primeira data. Quando eu entrei no segundo colegial, eu vim de uma outra escola, entrei nessa escola chamada MMDC, que é aqui na Moca, e o Sérgio Firmino. Famosíssima, por sinal, né? É? O Famosa, né? famosíssimo tem o teu segundo E, o segundo colegial E, que a gente tem até um grupo no WhatsApp desse segundo E. Foi um divisor de águas. Esse segundo E foi um divisor de águas na minha vida. Além disso, esse ano, 1980, foi também o ano que eu comecei a namorar uma pessoa que está comigo até hoje. Está comigo até hoje, que é a minha companheira, Vani Aprígio, está comigo até hoje. E isso foi em 1980. Nós éramos muito jovens, 15, 16 anos. Ela é um ano mais velha que eu, começamos a namorar. Mas aí foi um encontro de talentos mesmo, né? Porque a Vani também, como fotógrafa, é muito talentosa, maravilhosa. Sem dúvida, sem dúvida. Fotógrafa, ela é cantora, artista plástica, minha esposa, mãe do meu filho. É uma super companheira de vida, né? E nesse 1980, teve uma coisa muito interessante. As pessoas que eu encontrei nessa sala, eu vinha de um curso de mecânica da Getúlio Vargas. Eram só homens, eram brincadeiras estúpidas. Eu odiava aquilo. Não tem nada a ver com você, não? Por que você caiu ali, né? Aí eu acabei voltando para esse colégio, que eu já tinha estudado ginásio lá, voltei para esse colégio e entrei nessa turma.
que antes era dividido humanas, exatas e bio. E eu queria humanas, porque eu sabia que eu tinha uma coisa com humanas que era a minha cara. E entrei nessa sala. Primeiro dia de aula, foi uma visão muito legal, assim. As pessoas já tinham um visual diferente. Tinha um amigo, que hoje, inclusive, é meu padrinho de casamento, tinha acabado de voltar de Trindade, doidão, cabeludão. Enfim, com essas pessoas que eu descobri poesia, foi com essas pessoas que eu descobri música, foi com essas pessoas que eu descobri a vivenciar arte. 1980 foi um marco, assim. E aí, exatamente em 1980, sendo apresentado a Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, eu tinha uma professora muito legal, a Miriam, de literatura. Claro, falamos da Semana de Arte Moderna, então Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Menor Del Picchia, enfim, todos esses caras começaram a fazer parte da minha vida e eu comecei então a querer escrever também. E os primeiros versos datam então dessa época, 1980. Em 1980 começa a sua história com a música também, faz parte, uma coisa tá ligada a outra. Exatamente. Começa a minha história efetiva com a música, né? Eu sou um músico. Eu sou um músico que escreve poesias, né? Mas eu sou, antes de mais nada, um músico. Né, na orelha do meu livro, eu digo que eu não escrevo poemas, eu os componho, né? E é isso. Então, o meu ganha-pão é a música. Minha vida tem uma escola de música. Aliás, tem alunos entrando, aí uma professora querida, a Tuca, que dá aula, que já deu aula lá, fez faculdade comigo, uma super cantora, Tuca. Estou vendo que ela acabou de entrar aí. Entrou também, né? É o teu público, né? Tá entre a música e a poesia. Robert acabou de entrar, é o guitarrista que toca comigo numa banda. Então, essa coisa toda começou a acontecer em 1980. Depois eu até tentei fazer uma faculdade de jornalismo quando eu terminei o colegial, mas não era a minha praia. Não adianta, eu gostava de escrever, mas eu tinha uma coisa com a música muito forte. A música era mais forte. Aí eu voltei, fui fazer faculdade de jornalismo na PUC de Campinas, fiz um ano, voltei e encarei a música. Falei, vou ser músico. E aí eu fui estudar música para valer como se deve. Deixa isso para lá, né? Vamos deixar na música mesmo, né? E eu acho que assim, esse 1980 foi um divisor de águas. E tem mais dois que eu poderia citar, por exemplo, 1994, que é o ano do nascimento do meu filho. Essa aqui acabou de entrar, Roberta Fortunato, segundo ele, que ele disse, uma artista plástica absurdamente maravilhosa. Uma pessoa que dá vontade de pegar no colo e encher de beijo. Maravilhosa. Acabou de entrar. Quantos talentos saíram daí, né? Daí, exatamente. Quem fez a ilustração do meu livro, as ilustrações, não as fotos, foi o Sérgio Seguro, que também era do segundo E. Nossa, que fantástico. Tá aí, ó. Esse outro que acabou de entrar, Aquino, conheci-o no terceiro colegial. Esse também foi um grande amigo de discutir literatura. Foi ele, inclusive, que prefaciou o meu livro. Foi, verdade. Escuta, mas quando a gente começou a conversar, que a gente fechou o contrato, esse livro você já estava trabalhando nele há algum tempo, acho que desde 2016 ou qualquer coisa assim. E foi uma coisa meio em segredo, assim, né? Na época. Eu preciso contar duas coisinhas, assim, né? Rapidamente. Quando eu encarei a música para valer, eu meio que continuei escrevendo algumas coisas, mas elas eram esporádicas. Aos poucos eu fui me embrenhando no universo da música de uma tal forma que essas coisas, de vez em quando eu escrevia uma coisinha ou outra, mas eu não escrevia com frequência que nem eu escrevo hoje, por exemplo. E eu fiz faculdade, depois eu fiz pós-graduação em música, tudo com música. A minha leitura ficou muito específica na área de música, né? Nunca deixei de ler poesias, mas ficou muito específica. Acontece que em 2016 aconteceu, uma outra data que foi um milagrezinho, é uma outra data que eu acho que é legal. Né? 94 foi uma data que nasceu meu filho, foi um marco. E 2016 eu posso dizer que foi
outra história. Eu comecei em 2016 a fazer um trabalho com uma cantora e atriz, a Mariana Trócoli, que eu vi que ela entrou aí também na sala. A Beijo, Mariana é Mariana. aquela que deu no seu lançamento. Isso, a Mariana. A gente começou a fazer um trabalho no Inesquecível. início, a gente fez, inclusive, ó, Denise Freitas foi uma professora lá da escola, também do NMDC, maravilhosa amiga, trocadeira de poema comigo. Ela que orelhou o meu livro. Aí, voltando, em 2016 a gente começou a fazer esse trabalho, era um tributo a Amy Winehouse, né, que a gente ia fazer, e a Mariana era a Amy Winehouse. Pois bem, um belo dia eu fui mandar uma mensagem para a Mariana, eu sabia que ela acordava à tarde, eu precisava conversar com ela alguma coisa, e aí eu mandei uma mensagem, e a mensagem começava assim: quando eu acordar, bom dia. Quando despertar, sorria. E aí coloquei a mensagem, uma bobagemzinha. Mandou. E você sabe que isso aí ficou meio cutucando na cabeça, ficou cutucando durante o dia. Depois eu conversei com a Mariana, resolvemos o dia, conversei. No dia seguinte, eu acordei e aquela coisa veio com uma força, né? Quando eu acordar, bom dia. Quando despertar, sorria. E se alguém no caminho lhe oferecer um descaminho, não hesite, grite. Cause nele uma otite. Se insistir no nhen-nhen-nhen, dê-lhe as costas e uma cusparada de desdém. Aí eu falei, meu Deus, aí eu notei essas coisas assim, e isso daí, essa poesiazinha que pintou, que inclusive é a primeira do livro, porque ela tinha que ser, foi ela. É como se ela fosse um porteiro de um portal que estava fechado e, de repente, esse cara abriu, escancarou, ela saiu, e aí eu comecei a escrever quase que diariamente, comecei a fazer milhões de coisas, escrever, mas eu escrevia e guardava para mim. Escrevia e guardava. Não mostrava isso, no máximo eu mostrava para Mariana. No máximo, eu mostrava para a Mariana. Isso ficou guardado até 2017, quando eu entrei em contato com você, dizendo que eu tinha umas poesias tal, e queria lançar um livro, etc. Você sabe que você me enganou, né? Porque eu achava que essas poesias eram muito mais antigas, que era uma produção de muito tempo, assim. Eu achei que era uma coisa que você tinha escrito há pouco tempo. Porque elas são fantásticas. Você sabe que eu fui procurar poesias antigas, coisas, eu achei, obviamente, eu tenho guardado, mas não dava para encaixar no livro, era uma outra visão, foram muitos anos que se passaram, sabe assim, acho que eu precisei viver, precisei arrebentar esse portal com essa poesia que eu mandei aí, e depois aí começou a aparecer, e elas tinham uma outra cara, uma outra estrutura, né? Tem um compositor, Ednardo, que eu ouvi muito na minha vida, que ele dizia, ele tem uma música dele que fala assim: está escrito no grande livro da sabedoria popular que primeiro se deve viver, que é para depois poetar. Eu acho que foi, eu acho que foi o que eu fiz. Eu fui Adorei lá, essa frase. e essas poesias hoje em dia elas fluem, né? E o interessante é que é o seguinte: um belo dia eu chamei a Vani, a gente foi num lugar aqui perto, eu falei, eu preciso te contar uma coisa. Eu já tinha fechado com você e ela nem sabia do livro. Aí nós sentamos e falei assim, olha... eu lembro disso. Tem 1 ano e meio aí que eu estou escrevendo umas coisas e parará. Eu queria te falar que eu vou lançar um livro. Aí ela fez uma cara, como assim você vai lançar um livro? Um livro de poesias... Elas estavam guardadas, eu já contratei a editora, eu já fechei e já vou. E aí ela ficou super feliz, fez uma cara de espanto, mas foi super legal. Ela está aqui do meu lado, ela está rindo. Foi super legal no dia. E aí, claro, eu convidei ela e o meu filho para unir os talentos deles dois. Meu filho é um super fotógrafo também. Minha esposa também, e aí eu quis muitas fotos, inclusive fotos que eu até colei atrás aqui, ó, que estavam na exposição, no dia do lançamento. Aliás, hoje faz 2 anos e 1 dia.
do lançamento Exato. do livro. 2 anos e um dia. E essas fotos estavam lá, depois eu até mostro elas aí. E aí foi isso, assim. Foi uma surpresa para ela, essa coisa toda do, do livro, né? Do lançamento do Vai lançar livro. um livro. É, é. Eu lembro dessa nossa primeira conversa, assim, de que era uma coisa meio que em segredo, que você ainda estava um pouco pensando no assunto e tal, e depois virou essa obra-prima, entendeu? Que virou esse livro. Ficou muito Eu me bonito. senti à vontade, e aí eu mergulhei nesse livro de uma forma, principalmente quando começou a tomar forma com as fotos dela, com as fotos do meu filho, com as ilustrações desse amigo meu. Aí quando eu vi aquilo criando o corpo, tomando forma, eu falei, meu Deus, que é isso, né? É que ele deixou de ser só um livro de poesia e virou um projeto para todos, né? Então, Foi ele bastante isso. tomou uma proporção um pouco Eu maior do que quis ele era para agregar, ser. foi proposital agregar, inclusive chamar essas pessoas muito queridas para fazer parte, né? Essa professora minha, Denise, que é uma pessoa, não tenho nem palavras para dizer, que fez a orelha, esse amigo meu, Luiz, né? Para prefaciar o livro, enfim. Ó, aproveitando aí o ensejo aí do Alan, que está dizendo que a sua poesia é deliciosamente musical, eu queria falar um pouco sobre isso, assim, que a sua poesia tem uma fluidez rítmica mesmo, né? Já é uma característica sua. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente também. Tá. Na condição de músico, eu procuro transferir, né, elementos musicais. Eu tenho até uma forma de ver o mundo através da música, né? Eu vivencio tanto a música que você acaba tendo visões filosóficas de vida através da música. A música, Exato. né? E então, sim, com certeza eu transfiro muitos elementos, principalmente na questão rítmica, eu acho, né, para a minha poesia. Isso eu não tenho como negar, isso está presente. E eu utilizo elementos da língua portuguesa que ilustram essa parte. O quê? Muitas aliterações, assonâncias, eu gosto disso. Eu gosto de brincar com as palavras, eu gosto muito de É verdade. neologismos, né? Então essas coisas acabam fazendo toda uma diferença aí na escrita, né? Mas você considera, por exemplo, uma letra de música como poesia? Como é isso para você? Ufa! Quanto tempo nós temos? Deixa eu até tomar uma água agora aqui. Deixa eu até tomar uma água. Tem bastante tempo para falar, quer dizer, nem tanto, né? É, Vamos controlar. tá, controla aí, por favor. O que acontece? A letra de música, ela nasce muito algemada, atrelada, acoplada a canções, a música. Ela nasce, ela não tem exatamente uma autonomia. Ela não a letra de música, ela depende de elementos estruturais da música. Eu posso até citar alguns exemplos. Se a gente vamos pegar uma frase, por exemplo, eu descasco a banana, não descasco a laranja. Isso poderia fazer parte de um livro de poesia. Eu descasco a banana, não descasco a laranja. Minha poesia, ok? Agora, vamos pensar isso dentro de uma métrica musical. Uma marcação de tempo, e tempo em música subentende-se a subdivisão dele também. Que pode ser em 2 ou em 3. Se for em 2, então eu vou fazer o seguinte agora. Para cada sílaba, eu vou colocar... para cada batida, eu vou colocar uma sílaba. Então vai ficar assim. Eu descasco a banana, não descasco a laranja. Ficou perfeito. Tem os lugares, os pontos de apoio, que a música pede isso, os seus compassos, suas acentuações. Agora, vamos pensar essa mesma frase se ela tivesse inserida num contexto onde a subdivisão agora é em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Então agora eu tenho que ficar assim, ó.
Eu descascou a laranja, não descascou a banana. Nós criamos um monstro. Né? Criamos, porque nós temos um problema aí que a gente chama de prosódia. Eu desloquei as sílabas tônicas. Eu descascou a banana, não descascou a laranja. Criamos um monstro. Certo. Não perdeu o sentido. A pessoa, quando vai fazer uma letra de música, ela precisa ter em mente essas coisas, essas subdivisões, elementos que são estruturais, como melodia, harmonia e ritmo. E elementos formais, né? A música tem parte A e parte B, parte C. Às vezes repete a parte A. Se vai repetir uma parte, eu preciso que a métrica da poesia, se for outra letra, seja igual. Então, esse tipo de coisa vai, de certa forma, engessando a criação poética. Porque essa poesia vai existir em função de... Entendi. Ela é apesar, não é apesar de, mas ela está em função de. Né? Aproveitando a sua aula de teoria musical, eu tinha um amigo que dizia que quando a gente compõe uma música, ou quando a gente escreve uma letra para uma música, a gente tem uma resposta a alguma coisa. Então, por exemplo, você começa com um verso que é uma pergunta, e aí, para aquilo dar um sentido, tem uma resposta musical na melodia, entende? Então, eu acho que nesse momento, eu acho que perde um pouco também o sentido poético, ou o ritmo poético da coisa, e ele tem que ser música, ele não pode ser poesia só. Isso acontece muito em música, perguntas e respostas, né? Por exemplo, eu estou com o violão aqui, ó, se eu toco, por exemplo, isso daqui, ó. Essa é a pergunta. Isso. Essa foi a resposta. Né? Exatamente isso que eu estava querendo dizer. Faltou conhecimento. Se eu vou colocar uma letra aqui, ela precisa estar super atrelada a essa melodia. Lara, pó, pó, pipó. Ou seja, a música nasce antes da letra, às vezes. Né? Às vezes nasce junto, mas muitas vezes nasce antes da letra. E aí o compositor pega essa música e fala assim, toma, letrista, escreve. Escreve aqui, dá para o Vinícius de Moraes, dá para o Newton Mendonça, dá para o Chico Buarque, né? Esse super letrista que acabou de morrer, como ele chama? Parceirão do João Bosco, Aldir Blanc. Então, são caras assim, especialistas em escrever letras de música. Né? E o Cazuza falava assim, olha, o Jô Soares perguntou para ele, por que você não faz um livro de poesias? Ele falou, eu não sou poeta, eu escrevo letras de canções. É diferente, a poesia tem uma linguagem própria, que vai além do só o escrito. Ela tem coisas visuais, inclusive. Né? Por exemplo, eu estou até com um livro de uma mocinha bonitinha que eu gosto, que é a Clarice Freire aqui do lado. Logo a primeira página dela, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá escrito, dá para ver, sim. Cai a noite e eu fico de pé. Então aqui, o cai está caindo e o de pé é isso aqui. Isso aqui perderia totalmente a sua magia se estivesse numa letra de canção, né? Assim como outras, depois eu até mostro, por exemplo, não sei se dá para ver ali, é possível dar zoom aqui ou não? Ah, aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma poesia minha que eu chamo de poemetria. É uma poesia dentro de uma estrutura triangular, é um triângulo isósceles. Está escrito, o triângulo é que está ao contrário, né? Fica invertido, mas dá pra gente ver. É bom que assim o pessoal fica bem curioso para ler o livro, né? Mas está escrito, o triângulo isósceles tem dois ângulos apaixonadamente tristes e um tristemente apaixonado. São dois lados maiores e um menor. Claro, dentro de uma estrutura fria, triangular, você tem que criar um lirismo dentro. E essa poesia só faz sentido visualmente. Visualmente, não faz sentido. Essa outra que está do lado aqui, ó, não dá para ver, mas
Eu vou ler para vocês aqui, que chama-se A Morte de um Jazzista, foto do meu filho. Tarde caía, taquicardia, batia, doía, vida ia, navia, vazia, jazia. Só que esse jazia está escrito com 2 Es, de jazz. Então, Claro. é uma brincadeira com a palavra que só faz sentido se eu olhar. Então, essas coisas eu perco na letra da canção. Eu perco na letra da canção. Né? Queria dar mais E a gente ganha na poesia, né? Eu queria dar mais um exemplo musical. Quer ver? Imagina o Tom Jobim. Imagina o Tom Jobim chegando na casa do Newton Mendonça. Falou assim, cara, eu fiz uma música e queria que você colocasse uma letra. E aí o Newton, toca aí, Jobim. Aí o Jobim toca. Aí fala, meu Deus, mas que música é essa? E é Claro, um clássico, né? Chama-se Samba de uma Samba de uma Nota Nota Só. Samba de uma Nota Só. Ou seja, essa poesia só é possível ela existir dentro dessa música. Ela não sobreviveria fora da música. Ela é tão... A descrição da música é um casamento que fica incrível. E o Jobim, claro, ele faz uma melodia dessa, mas ele faz um caminho de acordes aqui que é incrível, né? Alguma coisa parada e outra se movimenta. Aí você pega a letra. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Pensa você lendo isso. Que sambinha? Cadê o sambinha? Não faz sentido, né? Então, nenhum. Este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. E ele ilustra isso agora. Ele fala que outras notas vão entrar. E entra outra nota. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Nossa! Como eu sou a consequência inevitável de você. Aí ele vai para uma segunda parte, onde vão entrar muitas notas, né? Que ele faz. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada, não deu em nada. Ou seja, eu vi um monte de gente, vi muitos amores, mas não me interessa. O que eu quero é só você mesmo, a minha nota. E é um casamento tão perfeito, tão maravilhoso, mas é uma canção, uma letra que sobrevive por conta da música. Exatamente. Como um poema não faz muito sentido, né? Não faz. E tem mais uma coisinha que eu queria falar, que ainda voltando naquela questão da métrica, existem algumas coisas quando a pessoa vai fazer uma letra de canção que precisa tomar muito cuidado com essa coisa chamada prosódia, né? Tem 2 exemplos que eu gosto até de utilizar com os meus alunos, que é uma música muito conhecida, que fala quando eu fui ferido. Ninguém é ferido, né? Ou seja, você transformou uma palavra paroxítona em uma oxítona. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Ou seja, isso é uma coisa, isso é ruim. Isso em música é ruim. É um erro que a gente chama de prosódia. Ou então uma outra que é sensacional. Meu filho, quando ele era pequeno, ele assistia um filme que chamava Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu lembro da abertura da música, que era assim. Cavaleiros do Zodíaco. É possível. Cavaleiros do Zodíaco. E era isso. Eu falava, tá vendo? Aí não dá. Não dá, né? Não dá. Então, além de tudo, tem letristas que são ruins ainda. Não. Que fazem essas... Enquanto que se tivesse numa poesia, você leria Cavaleiros do Zodíaco. Você iria ler de acordo com o que está ali. Né? Claro, lógico. Não sei se
se ficou claro essa questão da letra da canção, com poesia. Eu acho que assim, toda letra de canção é, em tese, até a página 2, 3, uma poesia. Mas falta-lhe elementos que lhe completem. Eu acho que essa... Entendi. Para ela, a gente tem que dar uma apertada para poder caber na música. Aí ele deixa de ser um pouco de poesia e vira letra de música. Ah, isso é outra coisa que acontece muito também. Ninguém que quer enfiar uma frase desse tamanho num lugar assim, né? Ó, isso, acho que já escutou o sertanejo universitário? Ó, tá cheio, hein? Melhor não ficar dando exemplos, porque pode sujar a barra. Aí, os colegas músicos, aí, melhor não dar exemplos. Não é? Voltando ao assunto do livro, vamos falar de poesia? Vamos, né? vamos lá. Eu queria falar um pouco do Hoje Eu Acordei Ontem, que é um dos meus livros prediletos, assim, não preciso falar isso, você sabe disso, né? E a sua poesia, ela tem várias vertentes, né? Então, a gente tem algumas coisas, algumas pluralidades no seu livro. Então, a gente tem os poeminhos, os poemínimos e os fotopoemas. E eu queria que você falasse um pouco dessa diversidade toda de poesia que você escreveu e que você publicou no seu livro, que é fantástico. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar meu livro aqui. Que inclui, inclusive, aquele do triângulo, né? Que tá aí. Aproveitar e fazer uma propaganda do meu livro aqui. Isso, Hoje eu acordei ontem. Hoje eu acordei ontem, livro de poesias publicado pela editora WI, da Flávia, que em breve estaremos publicando outros, né, Flávia? Exato. Que, aliás, né? Já estamos todos ansiosos para ler. E então eu queria começar até falando sobre essa capa maravilhosa aqui, que eu acho ela simplesmente um luxo. Eu também acho, adoro. Essa capa foi criação da minha esposa, Vania Prijo. Todo o trabalho de... Aliás, não só a capa, mas todo o trabalho de editoração... Arte. O trabalho de arte do livro foi ela que fez. Né? Foi ela que preparou, Então, essa capa, que tem inclusive essa parte do óculos, que é em verniz, que deu um charme especial. O livro todo é recheado de fotos, né? São muitas fotos. Ó. Essa daqui, inclusive, está ali. Ó. Eu gosto muito dessa foto aqui, porque você não consegue entender se eu estou indo ou se eu estou vindo. É só essa foto é incrível e é uma puta sacada. E o poema, ele é ir indo, olhos de distância encharcados de destino. Vir rindo, olhos de chegança inundados de bem-vindo. Né? E aí é ir ou vir, você não sabe se o que está acontecendo. Então, essas fotos incríveis ilustram de maneira... Eu não tenho nem palavras para falar o quanto que somou ao livro. Né? Essa outra não tenho foto, dúvida disso. Eu acho belíssima também, né? Que chama-se Aquarela. É que eu não sei se dá para ter muita noção por aqui. Esse também... É bom que não tenham, né? Que assim todo mundo compra o livro depois. Isso. Isso. Aliás, quem quiser comprar o livro, depois entre em contato comigo. Direto com o Ricardo. Entre em contato comigo, eu falo como fazer aí e tal. Bom, você tinha perguntado, eu falei da capa, as fotos. Vamos falar sobre agora essas divisões do livro, né? Isso. Eu tenho alguns poemas aqui, por exemplo, eu tenho uma série deles que chama-se Hoje Eu Acordei. Então, que, aliás, é a sequência que eu mais gosto do seu livro. Vou deixar claro isso aqui. Deixa eu abrir aqui. E essa ideia de criar sequências com o mesmo nome, isso dá unidade também, isso vem de música. Isso vem da música. Né? Você pega as suítes barrocas, que era uma série de peças, elas tinham como elemento unificador o mesmo tom em todas elas. Eram vários, cada dança com uma característica diferente, mas já estavam todos na mesma tonalidade. E quando eu começo uma série de poemas com Hoje Eu Acordei, isso cria uma unidade, né? E
isso, obviamente, tá lá dentro, isso vem da música. Isso vem da música. Então, hoje eu acordei ontem, hoje eu acordei obsceno, e essa foto do meu filho é incrível. Hoje eu acordei obsceno. Essa foto é sensacional. Eu ia pedir para você mostrar, mas aí eu falei, não, deixa ele. Essa Meu foto filho, foi... Rafael Aprígio Dardes. Vocês podem achar ele no Instagram também. Rafael Dardes, tá? Inclusive, ele acabou de participar agora de um concurso do Itaú e ganhou. Nem poderia ser diferente. Inclusive, ele é muito uma coisa muito importante, ele ganhou uma grana. Porque é nessas épocas que ele não está fotografando, ele é fotógrafo de moda e está tudo parado a área dele. Então ele ganhou uma grana nesse concurso que ele entrou. Enfim, tem essa sequência que eu adoro. Depois esses poeminhos também vem da música. Por que isso vem da música? Existe uma forma musical que aconteceu no século XX que chamava-se minimalismo, né? Sim. O minimalismo era trabalhar com uma quantidade mínima, obviamente, como eu disse, de acordes. Um acorde envolvendo várias coisas. Quando eu faço poemas pequenos, eu estou trabalhando com o mínimo possível, assim, para poder transmitir uma sensação, uma ideia. Né? Por exemplo, Paulo Leminski não existiria sem esses poemas pequenos. A estrutura dele é basicamente isso. Você pega a poesia do Leminski, ele adorava os haikais também, né? Sim. Então, adorava os haikais. Então, esses poemas pequenininhos, eles funcionam também. Imaginam o jazz. O jazz, ele funciona basicamente assim. Os músicos têm um tema que eles tocam, né? Imagina, tirei o pau no gato. Quando acabou o tema, eles começam a improvisar. E aí eles fazem recriações. Isso é o jazz, basicamente. Ao fazer esses poemas econômicos, é como se eu tocasse só o tema, não fizesse as improvisações. Eu não Entendi, maravilhoso. Né? Os outros poemas maiores, de mais fôlego, eles têm um desenvolvimento. E nesses desenvolvimentos também eu uso estruturas da música o tempo inteiro. Por exemplo, motivos musicais. Isso é uma coisa incrível. Você pega um exemplo clássico, a Quinta Sinfonia de Beethoven, que todo mundo conhece, né? Aquela... Pararará, pararará. Imagina escrever uma sinfonia em cima desses motivos. Pararará, pararará. E depois tudo isso ele vai ser trabalhado, ele vai desenvolver discursos belíssimos em cima disso. E o tempo inteiro, em todos os movimentos da sinfonia, mesmo que seja de forma ampliada, se você ouve lá longe, algum instrumento soando, isso garante o quê? Unidade. Unidade. Né, a sua música. E eu uso bastante isso também. Por exemplo, vou pegar um aqui, quer ver? Esse aqui, eu não ia pegar esse, mas esse aqui também tem. Um que está na página 174, chama-se Era Uma Vez. Então eu desenvolvo, eu uso Era Uma Vez, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ao repetir várias vezes, você cria uma unidade. Então, era uma vez um menino feito de talco. Era cheiroso, claro. Vivia em um lindo frasco, feito de ouro, eu acho. Era uma vez uma menina feita de mágoa. Era triste, claro. Vivia em um horrível pote de margarina, eu acho. Era uma vez um rato feito de poesia. Era literato, claro. Vivia em um grosso livro, do Drummond, eu acho. Era uma vez um elefante feito de nuvens. Era leve, claro. Vivia no azul do céu. Um dia ele choveu, eu acho. E aí eu tenho a terminação, que em música chama-se coda. É o final. É basicamente quando você junta vários elementos estruturais da música e termina ali. Era uma vez um menino, uma menina, um rato, um elefante. Todos feitos de tempo. E que antes de serem, já eram.
Viviam no além do aquém. Todos estão bem, eu acho. Nossa! E com isso eu acho que você acaba criando unidade, ou seja, a música, pegando, eu sempre trago elementos da música para criar poesia. Se funciona em música, deve funcionar em poesia também. Não, funciona muito em poesia, tá muito maravilhoso esse livro. Gente, quem não lê realmente é imperdível, viu? É. E a gente tem mais assunto para tratar, entendeu? Eu realmente tenho Vamos vontade de lá. ficar com você o Eu resto da tenho noite, né? declaração, não sei como que tá aí, eu não sei como que funciona o tempo. Fala, vamos lá. Então, nós já estamos com 19h42, por isso que eu tô dando uma apressada na coisa aqui, porque a Tá, gente então queria deixa eu falar. só falar rapidamente dos poemínimos, né? Que era. Eu entrei numas aí sim o minimalismo levado ao seu extremo. De tentar falar alguma coisa com 4 palavras. 4. 4 palavras que se juntavam e faziam sentido, né? Por exemplo, o primeiro aqui. Senta, levanta, ajoelha, academiça. Isso aí é muito inspirado em poetas que eu gosto, como esse cara aqui, esse outro que eu amo de paixão, Manuel de Barros. Manuel de Barros, né? Ah, Manuel de Manuel Barros. de Barros é incrível, é. Eu sei Eu que sou nós mais vivemos. Leminski, mas eu gosto do Manuel de Barros também. Mas você quer saber que coisa mais linda? Eu preciso ler isso aqui do Manuel de Barros. Chama Infantil. O menino ia no mato e a onça comeu ele. Depois o caminhão passou por dentro do corpo do menino. E ele foi contar para a mãe. Olha o que aconteceu. E ele foi contar para a mãe. Não é incrível isso? Isso é Maravilhoso. A mãe disse, mas se a onça comeu você, como é que o caminhão passou por dentro do seu corpo? É que o caminhão só passou renteando o meu corpo. Eu desviei depressa. Olha, mãe, eu só queria inventar uma poesia. Eu não preciso de fazer razão. Ai, nossa, pronto, Isso, acabou, né? Ah, eu não esse eu nunca tinha preciso de escutado. fazer razão. A poesia não precisa ter razão com nada. Eu acho que eu nunca tinha lido esse poema. Maravilhoso, incrível. A gente pode trabalhar com todas as figuras de linguagem, as metáforas, assonâncias, consonâncias, dissonâncias, ressonâncias, aliterações e etc. Mas o nonsense também. É muito legal você trabalhar com essas coisas, com neologismos, inventar palavras e colocar. E isso só é possível na poesia lida, inclusive. Na poesia Linda. então, tem algumas coisas que não são possíveis de É acontecer. verdade, faz tanto sentido. E eu não posso Fala. deixar de falar rapidamente aqui do meu amiguinho Sérgio Ficuri, que fez as ilustrações tão legais. Maravilhosa. Esse poema Linhas, ele tem uma vertente meio infantil e ele entendeu perfeitamente a história e ele fez as ilustrações mais deliciosas do mundo, É inclusive verdade. aquele do triângulo. É uma série esse aqui, são várias figuras geométricas. Tem triângulo, tem a estrela, tem pentágono, tem, enfim, uma série de figuras geométricas. Sim. Dentro deles, né? Tá todo mundo curioso, né? Todo mundo compra o livro, vai ler e depois vocês vêm falar aqui. Eu vou Vamos lá, fazer uma Flávia. sala Deixa eu só tomar para os uma fãs água. do Hoje Eu Acordei Ontem, entendeu? Não entendi, desculpa. Eu vou fazer uma sala com uma porção de fãs, porque eu já vi que tem um monte aqui, Ah, que de bom. fãs do Hoje Eu Acordei Ontem, e a gente põe você só para ouvir. Ah, que bom, que bom, que bom, que bom. Vou adorar, vou adorar. Fala do próximo projeto um pouquinho pra gente. Tá, na verdade, eu estou trabalhando numa tríade. São três projetos. Um deles surgiu há algum tempo, há um ano mais ou menos, que ele tem a ver com contos. Só que são contos poemas. E ele surgiu por acaso, na verdade, essa história. Eu comecei a escrever uma poesia que chamava-se O Sonho. Só que eu percebi no meio dela que tinha uma coisa de prosa que estava acontecendo. E eu desfiz a poesia e comecei a escrever um conto. Ele foi fluindo, fluindo.
E é a história de um cara que empresta um sonho para um cara, né? Enfim, aí tem que ler depois, eu não vou, né? E lá no final, ele pede para Morfeu, né? Fala assim, que empresta. Aí ele fala assim, pô, mas esse sonho, ele vai reclamar com o Morfeu, pô, não se empresta esse tipo de sonho, que eu não posso falar qual é, para uma pessoa, para ninguém. E aí o Morfeu, quando vai explicar, escreve um soneto. E aí eu fiz um soneto explicando isso daí e ficou... Eu que escrever soneto, imagina que eu escrevo poemas com essas formas fixas. Imagina. Mas eu fiz esse soneto que... E aí, putz, esse foi o start. Aí eu comecei a escrever uma série de contos onde o poema, a poesia funciona de forma a ilustrar o conto, ou eu tenho dois deles que nasceram de uma poesia. Um chama-se Crepúsculo e o outro chama-se O Arquiteto de Abraços. Esses dois contos surgiram de um poema que já está pronto, que já existia, né? Tá? Então, desenvolver um conto em cima dessa poesia, é isso? Isso. Foram esses dois. E eu tenho outros contos, e eu estou escrevendo agora mais alguns, e eu quero fazer um livro deles. Existe uma série de outras poesias prontas nesse processo de 2018 para cá. Eu escrevo muito, escrevo muito, e eu tenho uma quantidade significativa que daria para fazer um livro bem interessante, né, de poesias. E eu quero fazer um só com fotopoemas, que eu amo os fotopoemas. Ficaram maravilhosos mesmo. Não adianta. Não, ficaram incríveis. Fotógrafos maravilhosos em casa, eu preciso... Não tem como, né? Tem que aproveitar. Eu estou fazendo, dentro desses fotopoemas, eu estou fazendo também um trabalho de autorretrato. Então, essas fotos eu faço com o celular. E aí, depois, eu mexo nessas fotos. A Vanine me ensinou a mexer nos programinhas aí de fotografia. No celular, eu faço no celular. E eu desmonto, desfiguro, distorço, invento, enfim, faço um monte de coisa. E aí, esse é um outro livro de fotopoemas, incluindo esses autorretratos, que são muitos. E tem... faltou falar. Eu falei que eram 3. Eu falei dos contos, e o livro de poesias. Então, na verdade, são esses 3 trabalhos que eu pretendo. Vamos ver se até esse final do ano, o que a gente pode fazer. Não sei se é importante, em termos de marketing, lançar tudo junto, fazer um pacotão bonito, uma embalagem com os fazer 3. uma caixa, né? Caixa, nossa, eu ia... Vamos ter Bienal. Nossa Senhora, eu tô até tremendo aqui. Vamos ter Bienal, é isso aí. Eu até tremo de pensar nisso, né? Já agenda aí a Bienal, entendeu? Porque não mudaram a data é a mesma, entendeu? Então você mantém aí, já avisa seus alunos que um dia desses aí você vai estar comigo lá na Bienal. Olá, meus amigos queridos que estão aí, estarei na Bienal. Olha que coisa maravilhosa. Exatamente, um box lá na Bienal. Olha que coisa linda isso, né? Estar na Bienal. Pô, estarei com certeza. Que coisa deliciosa. Você preparou alguma coisa para a gente para o final dessa live, né? Temos 10 minutos. Temos 10 minutos. Então eu queria, dado o momento, esse momento, eu queria ler uma poesia. 2 coisas. Eu queria primeiro ler essa poesia. Eu acabei nem lendo poesias minhas, mas tudo bem. Tem pouco tempo. Mas essa poesia eu quero ler. E é de uma poetisa portuguesa chamada Sofia de Mello. E eu vou ler, depois a gente fala um pouquinho. Chama-se Data. Tempo de solidão e de incerteza. Tempo de medo e tempo de traição. Tempo de injustiça e de vileza. Tempo de negação. Tempo de covardia e tempo de ira. Tempo de mascarada e de mentira. Tempo de escravidão. Tempo dos coniventes sem cadastro. Tempo de silêncio e de mordaça. Tempo onde o sangue não tem rastro. Tempo de ameaça. Parece com alguma coisa que nós estamos vivendo atualmente? Parece. Essa poesia foi escrita em 1962,
na época que Portugal vivia sobre a ditadura do salazarismo, né? E tem muito a ver com o que está acontecendo no nosso Brasil agora. Não Então, tenho dúvida disso. é, é, essa mulher, inclusive Sofia de Mello, é maravilhosa. Não sei se você já leu. Ela foi a primeira Não mulher a li. receber o prêmio Camões. A primeira mulher a receber o prêmio Camões. A poesia dela é incrível, é incrível. Tem que ler, Sofia de Mello. E eu acho que eu tinha que ler Como que é isso. o nome dessa poesia? Chama-se Data. D-A-T-A. Data. Ela é de 1962. Olha que incrível. Nós estamos em Incrível, incrível. 2020 vivendo exatamente isso. Exatamente. Nosso desgoverno. Mas a sala de política é quarta-feira que vem. Semana que vem, hein? Quarta-feira tá. Vai ser pesado. Tá, e eu queria deixar uma mensagem bacana, bonita, dessas de esperança, já que nós estamos vendo tempos tão difíceis. Vou chamar minha esposa querida aqui para a gente cantar uma música para fechar. E nós vamos cantar uma música que tem uma letra muito legal. E eu vou chamar a Vani agora aqui para a gente fazer uma música do Lenine, que eu gosto muito. O Lenine é simplesmente... Lenine é incrível, né? Eu também gosto bastante. Então ela está chegando aqui, ó. Dá um oi para a galera aí, Vani. A Olá. Vani é talentosíssima. Obrigado, Flávia. Beijão, viu? Beijo. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, A vida não para. enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou de valsa. A vida é tão... Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que nos falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida não para, não para. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. A vida não para. A vida não para. A vida é tão rara. Que delícia! Nossa, e essa música tem muito a ver, né, com o momento que a gente está vivendo. Ah, total, né? Total, total. Muita paciência nessa hora, minha gente. Vamos aguentar, vamos aguentar. Vamos resistir, povo. Vamos resistir a tudo. Né? Esse governo ensandecido. Vamos resistir a essa pandemia. Vamos resistir.
E eu receito muita música, muita poesia, muita arte, muito envolvimento com pessoas que se gostam, né? E é isso, gente. É a vida. Envolvimento à distância, né? Como? Envolvimento à distância agora, né? Envolvimento à distância, é. E desejar a Mas todos tá bom. muita saúde, né? Que é o que a gente quer. Muita saúde, porque com esses números malucos aí da pandemia, enfim. Então a gente queria tocar essa música aí. Foi incrível, adorei, adorei, porque tem muito a ver. Eu acho que a gente tem que ter muita paciência agora mesmo e muita poesia mesmo. Acho que poesia é, não sei se para todo mundo, mas para mim é uma coisa que me alivia bastante, assim, né? Poesia é um negócio muito interessante. Poesia, poesia. Muita poesia. Eu pus aquele quadrinho outro dia, lembra? O que vamos fazer? Coloquei até num grupo, é tão bonitinho, dois caras conversando. O cara falou, o que faremos agora? E agora? Fazemos poesia, eles não sabem lidar com... É, exatamente. Tá caindo um pouquinho aqui para mim. Não sei se está todo mundo conseguindo assistir, se é a minha internet ou a sua, mas caiu um pouco aqui o sinal para mim. Voltou. 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 Caiu e voltou. Então acho que é isso, né? Talvez tenha mais 1 ou 2 minutos. Acho que a gente tem que dar tempo de falar um super beijo para todo mundo. Tuca cantora, Roberta, as pessoas, Vanessa, minha cunhada. Ah, que delícia ver essas pessoas. Pessoas que sempre vão me ver tocar, pessoas que eu tenho um carinho imenso, pessoas do coração. Filó, imagina. Essa então, Ave Maria. Fã-clube. Essa daí eu... a Regina, essa Rê era do segundo E também. Segundo E. Nossa, esse segundo aí, eu acho que a gente devia fazer uma reunião e fazer uma live só com eles, viu? Olha lá, Eu acho. Você viu? O que você acha de fazer uma reunião só com o povo do segundo E? Ó, vamos fazer. Tem muito artista nesse segundo E aí, ficou famoso agora, né? E tem mesmo. A Roberta é uma aluna nossa lá da escola. Fazer uma propaganda do Planeta Som. Depois dessa aula que você deu pra gente aí sobre composição, né? Pode fazer toda a propaganda do mundo, né? Era só para mostrar um pouco. Você perguntou, não perguntou? É lógico, nossa, claro. Não tem como desvincular a sua poesia da música, não tem como. Não. Ela não existe sem a música. O meu modo de pensar poesia é musical. Seja na forma estrutural, até na forma formal é engraçado, né? Mas é isso mesmo. Mas é isso. Estrutura e forma, sempre. A música, para mim, é tudo. Olha, a Rosalina, mãe da Roberta. Então é isso, gente. É isso, né? Gente, obrigada pela audiência aí. Eu acho que a live foi incrível. Dá para fazer umas 5 ou 6, né, Dardes, com você, falando sobre poesia e música. Eu tive que correr, atropelar as coisas aí. Quando tem essas coisas de tempo, eu fico louco, assim. Eu fico meio... O negócio da live é complicado por causa disso. A gente tem um tempo, né? Outra amiga minha, cantora, de primeiríssimo time aqui, a Tatíssima Martinelli. Conheço ela desde a época também da faculdade, quando eu fiz faculdade, cantora. Leda também, do segundo E. Oi, Ledinha! Que legal! Segundo E em peso. Você chegou no final, hein, senhorita Tatíssima Martinelli? Chegou quando Quem quiser assistir depois vai estar online, viu? Vai estar no canal da editora lá no IG. Não é difícil, não. É só acessar lá o canal da editora. Quem não viu agora pode ver depois. Legal. Então tá bom, Flávia. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Para mim foi delicioso. Espero que as pessoas tenham gostado. Eu também te amo, Luiz. E, enfim, eu amo todas as pessoas que entraram aí. Eu sou meio assim. Eu amo todo mundo. Só tem amigos queridos. Amigos queridos. Tá certo. Obrigada, viu? Até a próxima. Beijos, meu povo. Beijos. Vocês. Tchau. Até mais. Flávia, obrigada, viu? E faz Tchau. a live do sábado que vai ter uma outra aí, né?
Sábado tem o Rafael Cavalcante, Rafa, super poeta. super poeta,